Olá a todos, está a começar o Delas Podcast. O podcast feito por elas, para elas e para todos. E como já sabe, este podcast surge do projeto Delas sobre Elas. Estaremos com vocês a partir de hoje, semanalmente, durante cerca de meia hora, onde passaremos a partilhar conteúdos e entrevistas sobre a participação e a visão das mulheres em sociedade. Muito bem, e como hoje praticamente estreia o nosso espaço de entrevista, nós não podíamos ter começado melhor. Trouxemos para este podcast alguém que se calhar dispensa mesmo comentários, dispensa apresentações, mas eu vou aqui na minha cábula dizer que ela é a Maria Umba Kalima. Maria Umba Kalima é jornalista, é mentora de mulheres, é fundadora do projeto O Balaio da Mulher Talentosa e é muito mais. Nós acertamos mesmo em cheio na nossa primeira entrevistada, a sério. Vamos a ter aqui uma grande partilha de conhecimento, não apenas do ponto de vista profissional, mas da vida social. Fala-nos um pouco da Maria enquanto jornalista. Daí surge uma pergunta: como é ser mulher jornalista em Angola? É difícil. Muito difícil. Difícil, muito. Porque parte do princípio que nós as mulheres temos que provar 2 vezes mais que os homens, né? Que somos capazes de fazer as coisas. E o jornalismo é visto já como sobretudo para aquilo que é o género feminino. Não sei se posso falar aqui o termo. Esteja à vontade. Se a Maria falar alguma coisa que seja proibida, o nosso realizador depois vai dar um... Ok, tá bom. Eu já ouvi alguém dizer, por exemplo, não, as mulheres jornalistas em Angola são praticamente prostitutas, né? Porque têm de dormir com alguém para ocupar o lugar, fazer o teste de sofá. Maria, desculpa mesmo lhe cortar, mas também as mulheres não passam mesmo por muito assédio. Muito. Olha. Muito. Mas eu costumo dizer o seguinte: quando você se conhece de verdade, mas de verdade, não há assédio que te deixe cair. Não há assédio que te pare. Eu hoje já vou acho que no meu terceiro emprego, né? Terceiro órgão de comunicação. Eu comecei na Rádio Essencial, fui para a TPA, agora estou na MFM e provavelmente vão surgindo outras. E graças a Deus nunca tive de tirar a roupa, por exemplo, para entrar. Nunca tive. Desculpa, eu lembro-me que tão logo terminei o curso de jornalismo e os meus colegas provavelmente vão ver esse vídeo e sabem muito bem o que é que eu tive que fazer. Eu, quando comecei a fazer jornalismo, eu não tinha como pagar a minha formação. Eu lembro que eu fiz a inscrição, fiz o teste, passei no teste, não tinha como fazer a matrícula porque eram 28.500 kwanzas na altura. O meu marido não trabalhava e eu também não trabalhava. E eu fui para o Cefojor, as matrículas já tinham fechado e depois já não tinha como eu fazer a matrícula. Eu chorei, porque eu tinha levado a minha bebê de 6 meses na altura. Eu chorei, pedi encarecidamente, mesmo não sabendo como é que eu ia dar continuidade no pagamento da formação. Eu fui. E graças a Deus eu encontrei uma equipe boa que permitiu-me fazer a formação com 50% do pagamento. Isto no Cefojor. E eu lembro-me que eu tinha terminado a formação, mas eu não tinha terminado de pagar a formação. Então o que é que eu fiz? Quando terminei a formação foi em 2019, já estava a se falar em Covid-19, não de forma atuante aqui em Angola, mas já se falava pelo mundo sobre a Covid e as autoridades angolanas já estavam a protelar o estado de emergência no país. Então eu comecei a escrever cartas para as rádios. Quem me conhece, quem me está a ver e sabe disso, eu comecei a escrever cartas. Eu lembro de ter escrito 11 cartas. Eu fui andado de rádio a rádio para levar essas cartas. Há sítios onde me receberam, há sítios que não me receberam. E eu não vou citar nomes, mas essas pessoas vão ver isso. Onde não me receberam. Há sítios onde perguntaram: você marcou audiência? Marcaste a audiência? Não marquei a audiência. Eu fui pela fé.
A primeira rádio que me recebeu foi a Rádio Eclésia. E na altura eu não estava a receber pessoal assim, de forma física, eu tinha que fazer os trabalhos online. Eu ia para a rua, buscava matéria, escrevia e tudo mais. O meu marido ajudava-me a colocar voz, porque nós tínhamos em casa um pequeno estúdio, onde eu colocava voz, ele cuidava da equalização do som e tudo mais, e eu mandava via online para a rádio, e aquilo passava. Eu fiquei 2 meses a fazer isso, e depois eu, por meio de uma publicação do diretor da Rádio Essencial sobre uma manifestação que houve, tinham prendido vários jornalistas daquela estação, eu escrevi no Facebook, no chat, eu fui no chat do diretor, sem saber se ele ia responder ou não, e eu escrevi que eu precisava de emprego, se nem que fosse para estagiar. Passado acho que 2 dias ele respondeu-me e perguntou se eu podia ir para a rádio, e eu fui. Cheguei, expliquei, e ele perguntou qual era a experiência. Eu disse que não tinha experiência nenhuma. E ele disse: tá bem, vai, manda-me offs, vai lendo algumas coisas e vai mandando. E eu fiz isso. E passado 2 meses, aquilo eu fiz em dezembro, e em fevereiro, dia 8 de fevereiro, ele ligou para mim: olha, vai ter com a área de recursos humanos. Assim mesmo sou, nós não nos conhecíamos nem nada. Vi-lhe uma vez pessoalmente, quando levei o currículo lá na rádio, e saí de lá. E fomos falando via WhatsApp. Fomos falando via WhatsApp. Eu mandava volta e meia áudios gravados, e era só. Até que eu fui ter com a área de recursos humanos, eu pensava que iam me contratar para estagiar. Não, contrataram-me para ser produtora de um dos programas, mesmo sem experiência. Eu comecei a produzir aquele programa que era o Dias Andados. Comecei com Dias Andados, comecei com reportagens, depois fui para o Dias Andados. Aí surgiu a oportunidade de produzir o programa Essencial Entrevista, que é hoje um dos programas com mais audiências lá na Rádio Essencial. Comecei a fazer o Caderno Nova Gazeta, a apresentar o programa Boa Apetite. Eu fazia N coisas na Rádio Essencial em menos de um ano. E só para ter uma ideia, quando eu decidi colocar a minha carta de demissão, eu lembro-me que o meu diretor e um dos donos da rádio chegou-me e disse assim: tu não sais dessa rádio, porque em pouco tempo que trabalhas aqui, você conseguiu criar um espaço só seu. Você consegue produzir. Deixaste a tua marca. Deixaste a tua marca. É que eu era produtora, locutora, repórter, apresentadora, tudo ao mesmo tempo. E ainda tinha que cuidar da casa. Havia dias que eu saía da minha casa às 5 da manhã para chegar 2 horas da manhã. Então, eles disseram: nós vamos preferir dobrar o teu salário do que deixar sair. E eles dobraram, mas ainda assim, depois de um tempo, eu tinha mesmo que sair. Então, hoje, essa questão de ser uma profissão difícil é sim difícil, é muito difícil. Mas ainda assim, quando você se conhece de verdade, eu me conheço. E só foi por eu me conhecer que eu decidi que até ali eu tinha de parar e começar um novo ciclo, abrir um outro ciclo. Aí fui para a TPA. Na TPA foi por meio de um concurso. Eu lembro quando eu dei a cara a primeira vez na TPA, as pessoas ligaram para mim a perguntar quem era a pessoa que tinha colocado lá. Quem é o padrinho? Eu disse: quem é o padrinho que tu colocou aqui? Num país assim, Maria. Eu disse: eu não tenho pai. Minha mãe é camponesa, o meu pai é um simples operário. Até não diria, porque ele é alguém que nem tem o ensino médio feito, né? Então não diria que é um técnico médio. E então, Maria vem mesmo de origem humilde. Humilde, muito humilde. Aquela humildade de comer funs com água de sal. É mesmo humilde. Então, eu tive que mostrar. Eu lembro-me que é tão humilde que eu lembro-me que a primeira vez que eu pisei numa formação de jornalistas para ingressarem num determinado órgão, a formadora chegou e ela conseguiu detectar que eu vinha de uma origem humilde, e ela fazia questão de fazer bullying com aquilo, fazer bullying melhor com aquilo, de chamar tão logo de saída para os que vão numa lueca, para os que vão nas bananeiras, bom regresso a casa. E estas coisas não te desmotivavam? Isso, muito. E parem lá com essa vossa linguagem de bairros, de lá, de vossos moceques. Aqui é para falar bem. E não me desmotivava. Aquilo aqui me incentivava para a mudança. Sim. E provar, sim, para crescer. E eu lembro que depois de 2 meses naquela estação, as pessoas ligavam para dizer: uau, nós não estávamos à espera. Você superou as nossas expectativas. E é isso que eu faço. Em tudo,
em tudo que eu pego para fazer, eu coloco sempre minha essência. Então, a Maria acha, ou na sua opinião, a profissão jornalística é uma coisa que pode ser trabalhada, ou é uma coisa só para quem já nasce com o talento de comunicólogo? Quem já nasce com talento também precisa passar pela formação. Exato. Porque o talento é talento, mas precisa de técnicas para a aplicação daquele talento. Do contrário, poderás fazer, mas de forma empírica. Então, tipo, eu sei falar, mas eu falo, ou seja, tens um tom bonito, sim, mas o que sai da tua boca não vende. Ali o que muita gente confunde, não é? Exatamente, falar, bem, expressar-se sim. bem, conhecer as técnicas próprias para falar. Para quem acha que pronto, eu até já falo bem, bem. Não. Então não preciso fazer uma formação. Então me não procuro, porque basta que estamos a dar, bem. estamos a assessorar, estamos a dar formação, né? Boas. Porque não basta só ter um bom tom, não basta só ter uma voz, como dizem, um timbre, uma dicção. Precisas mesmo saber primeiro pronunciar bem as palavras. Eu costumo dizer que a tua dicção não vai definir o teu sucesso, népias. Tu precisas fazer de forma perfeita, juntar o útil ao agradável. Eu tenho uma boa voz, vou então procurar a Alvércia, que sabe bem falar, para ensinar umas técnicas de falar bem o português, para eu utilizar nessa dicção que eu tenho natural. e fazer passar o meu produto e vender. Muito bem. Então, não é só no jornalismo, que é em todas as profissões. Existe Não todas importa as só ter profissões. talento, é preciso Você é bom em trabalhar, é contabilidade, preciso... você é bom em fazer contas, mas precisa aprender técnicas de como fazer essa Exatamente. Ter outras ferramentas. Maria, estamos mesmo quase na reta final do nosso programa, do nosso podcast, mas nós não podíamos terminar sem uma jogo. questão que é As palavras. o jogo das palavras, Ih. Mairinha. Não vamos pegar pesado. Contraí. És a nossa primeira convidada, então vamos maneirar. Maria, diz-nos em poucas palavras. Nós vamos dizer as palavras e tu depois respondes, né? De forma bom. muito sintética, porque temos também pouco tempo. Ok. Maria, uma referência. Referência. Eu tenho várias, né? Uma referência. Mas não estamos a falar daquilo que é divinal. Não, estamos a falar aqui mesmo na Terra. Sim, alguém para quem tu olhas, alguém de carne e osso para quem tu olhas que tu fala, poças, essa pessoa me inspira. Primeiro eu me amo. Não, mas a tua história de vida em si já é uma referência. Depois as pessoas que influenciam a ser, né, na mulher que sou hoje. Internacionalmente, Michelle Obama, Oprah Winfrey, nacional, Esmeralda Chiaca, Florinda Marcolino, Maradalva, que é uma estrela para mim. Acho que no feminino são essas as mulheres. Muito bem. Estamos aqui num programa feminino e falo sempre assim. Ressalto mesmo. São as valências das mulheres. Então, exatamente. no feminino, tenho essas 5 mulheres. Muito bem. Um amor, Maria. Um amor. Também nada divinal, né? Não, pode sempre. Pode tirar um bocadinho lá de cima, um bocadinho da Deus, que é de Deus, de César, que é de César. Lucas Calima, Pedro. Muito bem. Boas respostas. Uma motivação. Uma motivação. O que te motiva assim a dormir, mas é para ter que levantar? Ai, Estou quase a desistir, não. sucesso. Sucesso. Porque eu não quero ser mais alguém, tipo, alguém que nasceu, cresceu, morreu. Eu quero deixar algum legado. Eu quero que as pessoas, amanhã, quando se lembrarem de mim, lembrem-se como a Maria. E aquela que criou o projeto Balaio de Mulher de Talento e que ficou na cabeça das pessoas, que tem frutos. Hoje eu sou Visíveis. alguém formada nisso, eu tenho isso, também é fruto da ajuda que recebi do Balaio da Mulher de Talento. Quer dizer, eu acho que a minha motivação é isso, ver mulheres formadas, transformadas. Boas. Um trauma, Maria. Minha mãe. Ver a situação em que a minha mãe passou, as dificuldades porque ela passou, os problemas porque ela passou, que não foram poucos, foram problemas que levaram na depressão profunda e que até hoje lutamos, né? Lutamos com isso, e que levou também muitos dos meus irmãos a caírem nisso também. Eu, para quem não me conhece, eu tenho uma irmã que começou a cantar comigo e que hoje já não canta. E fruto, também é fruto
negativo, né? Deste problema que a minha mãe viveu. E nós estamos aí a lutar. Por isso é que eu disse que eu não quero ser só mais uma. Eu quero ser aquela que, diante das dificuldades, porque passou, ainda assim persistiu e insistiu na vontade de deixar um mundo melhor, pelo menos. Maria, eu acho que quanto ao jogo de perguntas, vamos mesmo parar por aqui, porque paramos por aqui para dizer, para lhe desejar muita força. Muito obrigada. Não desista por nada. Muito obrigada. Pela sua família. Pela sua família, estou a falar de mãe, irmãos que ainda precisam muito dessa tua garra. Uma mulher que está a impactar a sociedade e ainda assim tem esses problemas familiares, precisa mesmo muito. Também de muita força. Então, queremos mesmo te desejar muita, mas muita força mesmo. Muito Maria. Obrigada. Maria Kalima, jornalista, empreendedora, cantora gospel, mulher de vários ofícios, hein? Cantora gospel, uma mulher cristã, casada, mãe de 3 filhos, não é, Maria? 3. Foi a nossa convidada para hoje neste Delas Podcast. Muito Maria, obrigada. muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Agradeço a toda a equipa do Delas Podcast, a vocês, mulheres lindas e maravilhosas. Espero realmente que Deus nos continue a abençoar e que surjam então outras oportunidades e que este projeto venha a frutificar. Muito obrigada, muito obrigada. Maria, Edna, nós aqui terminamos. Terminamos, vocês já sabem, de hoje em diante será assim, semanalmente. Nós vamos estar aqui com esta responsabilidade que é a partilha de muito conhecimento de mulheres como a Maria, de mulheres que de certa forma têm alguma coisa a acrescentar na nossa sociedade, e assim as mulheres vão indo e vão transformando a nossa sociedade numa sociedade melhor de se viver. Lembro disso, só que deixar nos meus Face Canvas, Insta Canvas. Vai surgir a segunda edição do Balé da Mulher Talento. Será já no princípio de julho. Fiquem preparadas, mulheres, meninas, precisamos de vocês lá, porque a ideia é que tenhamos o maior número de mulheres, porque as empresas pedem também isso. Não querem entregar 5, 6 certificados, querem entregar mais certificados. De forma também a marcarmos, maximizar aquilo que é o impacto do balaio lá fora também. Temos data já? Temos data, será a primeira semana de junho, ou seja, na primeira semana de junho, de julho, salvem esta data. Vamos ter lá muitas mulheres. Não, a Maria ainda volta para falar sobre, vamos falar sobre isso. Muitas mulheres. E nós queremos contar com todas vocês também. Muito bem. Eu já estou lá, já tenho lugar. Na fila da frente, Maria. Por favor. Muito bem. Bem, e como nós também não podíamos deixar de vender o nosso peixe, o peixe dos nossos patrocinadores, a JB Film está disponível no mercado para quem quiser gravar vídeos corporativos, para quem quiser assessoria de imagem e muito mais. Vai passar aqui o link nas nossas páginas e sigam a JB Filmes. Nós também estamos no Instagram com o Delas Podcast, estamos no TikTok com o Delas Podcast e no Facebook e YouTube Delas Sobre Elas. Sigam as nossas páginas, subscrevam no YouTube, que é muito importante para nós. Ajudem-nos a crescer, por favor. Um beijo grande, até a próxima. Até já!